Olá, meu amigo, como vai você? Olha, no vídeo de hoje eu vou te falar como você pode elevar a sua autoestima através de uma atitude bem simples, mas que requer disciplina e constância. Se de cara você já gostou do assunto do vídeo de hoje, se você está disposto a desenvolver e elevar a sua autoestima e através disso ter uma vida mais plena, mais feliz, desde já, deixe o seu like bem likeado. O que é um like bem likeado? É um like que você dá com vontade, sabe, com energia, porque esse like vai possibilitar que esse conteúdo chegue também para outras pessoas. E você vai possibilitar então que outras pessoas também, através desse conteúdo, elevem a sua autoestima. Bem, mas sem mais demoras, vamos para o conteúdo. Olha, meu amigo, para que você entenda melhor essa dica que eu vou te passar aqui hoje, que vai auxiliar com que você comece, sabe, a desenvolver, elevar a sua autoestima, para que você entenda melhor essa dica que eu vou te passar hoje aqui, é fundamental que você preste toda a atenção nessa história que eu vou te contar agora. Escuta bem essa história. Era uma vez uma pequena cidade chamada Rotulândia. Nessa cidade, cada morador tinha um rótulo. O problema desses rótulos é que cada morador vivia de acordo com o seu rótulo. Por exemplo, se o morador recebesse o rótulo de feio, coitado desse morador, ele acabava se escondendo das pessoas para que as pessoas não se espantassem com a sua feiura. Haviam ainda aquelas pessoas que, acredite, recebiam o rótulo de desajeitado e essas pessoas evitavam a todo custo fazer atividades elaboradas, desafiadoras, por mais que essas atividades lhe trouxessem um ganho e um crescimento. Elas evitavam a todo custo esse tipo de atividade porque levava muito a sério o rótulo recebido. Até que um belo dia tudo mudou. Sim, numa bela manhã chegou um novo morador na cidade. O novo morador, animado em conhecer a nova cidade que iria morar, foi logo abordando a primeira pessoa que encontrou à sua frente, sem saber que aquela pessoa que havia encontrado em sua frente era uma pessoa que, acredite, tinha um rótulo de feio. A pessoa então logo tratou de se esquivar, tentar se sair, se esconder, mas o novo morador foi insistente. Amigo, por favor, ajude-me. Acabei de chegar a essa cidade, estou animado em conhecer a cidade, pois vou morar nessa cidade a partir de hoje. Você poderia, por gentileza, me apresentar esta bela cidade? O morador, que tinha um rótulo de feio, acanhado e tentando ainda se esconder, disse: olha, a primeira coisa que o senhor terá de fazer ao chegar nesta cidade, o senhor terá que ir à Floresta Encantada. Floresta Encantada? Indagou o novo morador. Sim, senhor, a Floresta Encantada, respondeu o morador que tinha um rótulo de feio. Meu caro, desculpe, você parece tão abatido. O que há com você? Perguntou o novo morador. Ah, desculpe-me, é que eu sou assim por causa do meu rótulo, pois na Floresta Encantada eu recebi o rótulo de feio. Toda pessoa que mora nesta cidade vai até a Floresta Encantada e recebe o seu rótulo. Eu recebi o rótulo de feio e até lhe peço que o senhor não se espante com a minha feiura, pois sei que sou muito feio. O novo morador, ao ouvir aquelas palavras, ficou pensativo e curioso perguntou ao morador que tinha um rótulo de feio: meu caro, poderia me dizer como que são dados esses rótulos aos moradores? O morador que tinha um rótulo de feio respondeu então: olha, esses rótulos são uma espécie de encantamento. A pessoa vai até a Floresta Encantada e meio que de forma mágica recebe esses rótulos. E toda a vida da pessoa passa a ficar embasada nesses rótulos que a pessoa recebe. O novo morador,
Ao ouvir a explicação do morador que tinha um rótulo de feio, ficou pensativo e em seguida disse: Entendi. Escute bem, eu vou fazer um som com a palma das minhas mãos e quero que você preste muita atenção a esse som. O morador que tinha um rótulo de feio estranhou um pouco, mas ficou bastante atento. Sim, senhor, pode fazer, ficarei atento. Escutou bem? Perguntou o novo morador ao morador que tinha um rótulo de feio. Sim, escutei, mas não entendi ao certo o que o senhor quis me mostrar com isso. Meu caro, respondeu o novo morador, eu acabei de retirar o seu rótulo com encanto. Você não tem mais o rótulo de feio. Não tenho mais o rótulo de feio? Estranhou o morador que tinha um rótulo de feio. Não, o seu encanto foi quebrado e o seu rótulo de feio foi tirado. Ora, respondeu o morador que tinha um rótulo de feio. Se não tenho mais o rótulo de feio, qual será o meu rótulo agora? Afinal de contas, eu moro em Rotulândia. Preciso de um rótulo. O novo morador respondeu então: Meu caro, você não precisa mais de rótulo nenhum. Esses rótulos apenas irão te limitar cada vez mais. Por que usá-los? O morador, então, que teve o seu rótulo retirado, começou a sentir uma estranha e agradável sensação de felicidade e de liberdade. Bem, depois de ouvir essa história, você deve estar me perguntando: Ok, Fabrício, história interessante, mas o que isso tem a ver com elevar a autoestima? Meu amigo, tem tudo a ver. Sabe, por exemplo, esses rótulos que você ouviu falar na história tem a ver com as nossas crenças que nós recebemos desde pequenininhos e que essas crenças elas nos auxiliam também a desenvolver a nossa autoimagem. E a autoimagem é um dos alicerces que fundamenta a nossa autoestima. Se você tem uma autoimagem positiva em relação a si mesmo, você sem dúvida nenhuma terá uma autoestima elevada. Mas por outro lado, se você tem uma autoimagem negativa em relação a si mesmo, você sem dúvida nenhuma terá baixa autoestima. Então entenda o seguinte, a sua autoestima ela foi construída desde a sua infância. E essas crenças que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o sentido religioso, mas tem a ver com o que você acredita em relação a si mesmo e que muito disso foi construído quando você era ainda criança. Por exemplo, vamos supor que quando você era criança, os seus pais ou as pessoas que cuidavam de você constantemente lhe diziam frases como: Que menino burro, que menino desajeitado, que menino feio, poxa, como você é feio. Se constantemente, quando você era criança, você foi ouvindo frases desse tipo, você desenvolveu crenças em relação a si mesmo que te dizem que você é feio, que te dizem que você é desajeitado. E com base nisso, você foi construindo uma autoimagem negativa em relação a si mesmo. E assim, tal como o rapaz da história que recebeu lá um título de feio, geralmente essas pessoas que recebem a crença de que são feias ainda quando criança, elas acabam, dentre outras limitações, tendo dificuldade também para se posicionar, para se comunicar e até mesmo para se relacionar. Então, meu amigo, se você quer elevar a sua autoestima, sabe, desenvolver a sua autoestima, tudo que você tem que fazer a partir de hoje é trabalhar essas crenças que foram construídas em você desde quando você era criança. Então, sabe, antes de tudo, busque identificar aquelas crenças que foram colocadas em você ainda quando você era criança. Tente se lembrar do que os seus pais ou as pessoas que criavam você falavam a seu respeito. Por mais que seja desconfortável você se lembrar disso, é fundamental que você identifique essas crenças. Bem, identificando essas crenças, você vai pegar cada uma dessas crenças e vai, sabe, analisar se é real ou não, se é fato ou não.
Fabrícia, como assim? Vou analisar minhas crenças, se elas são reais ou não, se é fato ou não? É justamente isso. Você vai avaliar se essas suas crenças realmente dizem respeito aos fatos ou não. Por exemplo, vamos supor que quando criança você escutou muito a seu respeito que você era incapaz de realizar qualquer coisa. Comece a se questionar: será mesmo que eu sou incapaz de realizar qualquer coisa? E então, sabe, com pequenas atitudes, comece a se desafiar. Mas sabe, são pequenas atitudes mesmo. Pequenas atitudes, elas têm o poder de nos potencializar, como também de nos limitar. Então utilize pequenas atitudes, sabe, para desenvolver a sua autoestima e para mostrar para si mesmo que muito das crenças que foram colocadas para você desde quando você era ainda criança não correspondem aos fatos. Então, sabe, por exemplo, vamos supor que você desde pequenininho escutava que você era incapaz de realizar algo. Procure fazer, sabe, pequenas ações que vão te potencializar e que vão te mostrar que você é muito mais capaz do que imagina ser capaz de fazer. Sabe, pode ser uma pequena ação mesmo. Por exemplo, ajudar um senhor a atravessar a rua. Sabe, começa com essa ação, sabe, pequenas ações diárias. E aí, diariamente, você vai passando para outras ações. Você vai se expondo gradativamente a ações que antes você se achava incapaz de realizar. Mas começa com pequenas ações. Começa auxiliando um idoso a atravessar a rua. Depois passe para outra pequena atitude que você considera difícil de fazer. Mas vai assim, sabe, com passos pequenininhos. O problema de muitas pessoas é que elas querem conquistar, às vezes, grandes coisas sem começar com pequenas ações. Comece com pequenas ações para desenvolver a sua autoestima, para começar a formar novas crenças que vão te potencializar ao invés de te limitar. Você vai perceber que a sua vida, sabe, vai ter grandes mudanças quando você começar a identificar as crenças que te limitam e começar a desenvolver novas crenças que te potencializem. Se, por exemplo, quando você era ainda criança, as pessoas que ficavam próximas a você, que cuidavam de você, foram desenvolvendo em você a crença de que você era feio, comece a avaliar o que é feio, o que é bonito. Você vai perceber, sabe, que de fato, o que é feio ou bonito é bem relativo. O que é feio para mim pode ser bonito para você. Então, sabe, se você quer elevar a sua autoestima, desenvolver a sua autoestima, comece pelo seu autoconhecimento. Comece a identificar, sabe, as crenças que foram sendo colocadas em você quando você era criança. E a partir disso, comece a desenvolver novas crenças. Crenças que vão te potencializar ao invés de te limitar. Mas me diz uma coisa, meu amigo, você gostou do vídeo de hoje? Esse conteúdo de hoje te ajudou de alguma forma? Então, se esse conteúdo te ajudou, compartilhe esse conteúdo com alguém. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu precioso tempo.